Nós falamos de dois tipos principais de condutores aí, meios guiados para telecomunicações até agora aqui, aplicados a redes de computadores, né? E se a gente for observar, existe uma evolução que foi acompanhando dispositivos eletrônicos e também meios de comunicação adequados. As primeiras formas de comunicação para redes de comunicação mais recentes, né, em torno de 1970, quando começaram a se utilizar redes de comunicação para computadores, eram utilizados para protocolos seriais mesmo, tipo RS422. Logo depois, em torno de 1980, surgiram primeiros padrões tipo Ethernet, Ethernet base 2, Token Ring. A gente viu que o base 2 era aquele que usava cabos coaxiais lá, metálicos. Lá entre anos 90 e 2000 surgiu aquele padrão FDDI e o 100 base T, e o Ethernet 100 base T é aquele que usa cabeamento metálico, antes dos anos 2000. Em torno dos anos 2000 e 2010, então surgiram outras variações, tipo Gigabit Ethernet ou 1000 base T, usando condutores singelos também. 10 gigabit e fibra óptica já, 10 gigabit base T depois de 2010, 100 gigabit óptica e por aí vai, uma evolução. Essa evolução seguiu essa sequência tanto por melhorar o desempenho dos cabos, mas também os eletrônicos e a exigência do mercado. E se a gente for observar aqui perto dos anos 2020, surgiram mais padrões de fibra óptica aqui e hoje a gente está presenciando a difusão grande de fibra óptica pelo barateamento e por até interesse comercial aí. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que aqueles cabos lá metálicos de categorias mais altas, como 6A, 7, 8, eles também têm suas contrapartes padrões de comunicação ópticos que oferecem as mesmas distâncias de comunicação e as mesmas taxas de dados, ou até taxas de dados mais altas que aquilo. Então, entrando nessas comunicações de maiores taxas de dados, maiores desempenho, ou necessidade de distância maior de comunicação, principalmente, as soluções ópticas, elas levam vantagem, apesar de exigir conhecimento específico, tipo uso de conectores especiais e alguma coisa de material e procedimentos diferentes, né, na hora de se lidar com elas, com as conexões ópticas. Como se faz a seleção de um protocolo de comunicação? Primeiro ponto, aquele protocolo de comunicação tem que contemplar o desempenho esperado, principalmente relacionado com a taxa de dados, e permitir talvez uma folga para uma expansão futura, quando se especifica a infraestrutura, reservar espaço para futura expansão futura, e talvez, às vezes, cabos com maior número de fibras ópticas do que pode ser necessário agora. Eu comentei no momento ali que as fibras ópticas, os núcleos e a casca lá deles, muitas vezes não são a maior parte do custo do cabo. Então, vale a pena, na hora da instalação, em função da mão de obra, em função do cabo, a interface mecânica, proteção mecânica ser muito mais cara, e já reservar mais fibras ópticas para uma aplicação futura. E também, além do desempenho necessário relacionado com a taxa de dados, a distância de comunicação. Ela é muito importante porque vai nos definir aí qual tipo de solução escolher. Quando a gente fala do número de usuários, grande parte das conexões que a gente vai especificar aqui, elas são tipo ponto a ponto. Ou seja, um cabo de um ponto ao outro, um switch até o usuário final, de um switch a outro switch, de um conversor de mídia de uma construção até outro, em outra, são conexões ponto a ponto. E sempre existem alternativas que ofereçam uh, soluções diferentes e que uma tem uma vantagem em relação à outra. Em geral, não existem protocolos redundantes comercialmente, que é, se dois protocolos de comunicação oferecem características similares, desempenhos similares, e um deles é mais barato que o outro cai fora do mercado. Em geral, só vai se tornar largamente disponível aqueles que têm um menor custo para o mesmo desempenho, com a mesma complexidade equivalente, né? Então, tem uma análise econômica em torno disso também. Como resultado, depois de selecionar um protocolo, só, eu vou definir o que eu quero daquela comunicação, vou selecionar um protocolo que abrange aquilo, eu vou ter determinado, se for um cabeamento metálico, a categoria do cabo que eu vou ter que utilizar, os tipos de conectores, tudo isso. Se for cabo de fibra óptica, a categoria de desempenho, OAM, ou se for monomodo, uma das categorias monomodo, e o número de fibras ópticas necessárias. Alguns
alguns protocolos necessitam uma fibra óptica para transmissão de dados em cada sentido, outros usam uma fibra só e transmitem nos dois sentidos. Tudo isso agrega custos e complexidade no sistema. E também eu vou ter que saber que todos os dispositivos de interface de rede ligados àquela rede, eles vão ter que ter os mesmos tipos de portas. Se eu especificar um tipo de cabeamento Ethernet, todos os dispositivos ligados ali vão ter que ser compatíveis com aquele. Se eu especificar um tipo de conexão óptica, todo mundo que estiver ligado ali, ou pelo menos nas duas pontas do enlace que eu estou especificando, eles vão ter que ter compatibilidade com aquilo. Pode ser necessário, no meio do caminho, para uma parte da minha rede, ter um enlace de um tipo diferente de mídia. É muito comum enlaces, partes de rede de comunicação baseada em cabeamento óptico, cabeamento metálico, em escritórios, até em fábricas, em lugares em que tem uma grande concentração de dispositivos. Tudo baseado em cabo metálico, porque é fácil de gerenciar, fácil de carregar, o material é barato, todo mundo sabe lidar. Mas talvez para interligar dois switches em prédios diferentes ou um setor que está mais longe, excede os 100 metros lá de distância, vale a pena botar um enlace de fibra óptica e botar um conversor de mídia, que a gente vai ver na próxima aula o que é ali, entre essas duas pontas, para que eu tenha no meio, entre uma interface metálica Ethernet de um lado, tenha um trecho de fibra óptica e do outro lado uma outra interface Ethernet metálica também. Só para não ter que no meio do caminho botar vários repetidores ou regeneradores de sinal. Pode se tornar bem mais barato. Protocolos que usam cabeamento metálico, principalmente focados nos protocolos tipo Ethernet. A gente pode olhar aqui essa tabela de comparação, que agrega as principais características aqui, os nomes dos protocolos. E a primeira coisa que a gente vai olhar para os status dele aqui, principalmente para remover os que são obsoletos da nossa escolha. Esses protocolos de comunicação, eu vou focar em três aqui, que é o 10 base T, o 100 base TX e o Gigabit Ethernet 1000 base T. Esse daqui. Eles são os três principais que se encontram disponível comercialmente. Qualquer computador que tu comprar, qualquer placa de rede que comprar, geralmente vai ter suporte a esses três protocolos aqui. E, inclusive, eles são retrocompatíveis. Quer dizer que muitas das placas de rede Gigabit Ethernet, que correspondem a esse protocolo 1000 base T, eles também vão suportar 100 base TX e também vão suportar 10 base T, que pode ser, inclusive, dinamicamente alocado de acordo com o que eles perceberem que o dispositivo do outro lado consegue comunicar. As vantagens deles: taxas de dados, 10 megabits, 100 ou 1000. Obviamente, sempre que possível, eu opere com 1000. Aqui em casa, o meu computador tem suporte a Gigabit Ethernet, mas o meu switch suporta megabit, 100 base TX. Então ele opera sempre em 100 base TX, apesar de eu ter uma interface de rede mais rápida no meu computador. Ele é retrocompatível. Não é que todos sejam obrigatoriamente retrocompatíveis, mas comercialmente é mais comum. E um detalhe aqui é que tanto 10 base T quanto 100 base T usam somente dois pares dos cabos, dos condutores dentro do cabo, enquanto que Gigabit Ethernet realmente utiliza os quatro. Mas isso é transparente para o usuário. Todos eles são utilizados para aplicação em redes locais, ó, né? O que acontece se eu quiser implementar uma rede de maior distância ou maior taxa de dados, maior comprimento? Desculpa, eu não foquei nesse detalhe aqui. Distância máxima de comunicação. Inclusive, os três aqui têm a mesma distância, 100 metros. A diferença é que aquele padrão mais antigo do 100 base T, ele funcionaria com cabo categoria 3. E tanto o Megabit Ethernet quanto o Gigabit Ethernet requerem cabos categoria 5 ou superiores também. Se eu for procurar, então, especificar em outra aplicação, eu posso olhar para protocolos que tenham taxas de dados mais altas, esses atuais aqui, que estão ainda em uso, né? Se eu precisasse acesso a comunicação de dados em 10 gigabits para alguma aplicação, algum fim específico, eu poderia escolher pelo menos esse exemplo aqui, sendo que todos os dispositivos dos dois lados deveriam ser compatíveis com ele, e os cabos deveriam ser categoria 6A.
E se a gente for observar aqui as quatro opções que eu marquei aqui, elas são gerações diferentes e todas são para aplicação de LAN aqui, redes locais, né? As duas de baixo, e que requerem cabos de categoria mais alta, categoria 8, já são para aplicação em data centers, que são conexões bem mais dedicadas já, vão requerer um cabo de categoria mais alta, claro, mais caro, vão atingir taxas de dados muito mais altas, como a gente vê nessa tabela aqui embaixo, e é pouco provável que a gente encontre dispositivos aí domésticos com essas classes de desempenho aqui, porque eles são bem focados em aplicação para data centers mesmo, taxas de dados altas para comunicação de curtas distâncias. Se a gente for olhar aqui, ó, 30 metros de distância de comunicação só. Então, como entradas para escolher um protocolo, eu vou escolher distância, comunicação, eu posso escolher taxa de dados. Às vezes eu posso, inclusive, ficar restrito à categoria de cabos que eu já tenho instalado. Ou não, eu posso determinar qual categoria de cabos eu tenho que instalar, se for o caso. Mas depois de escolhido um dos protocolos de comunicação, eu vou escolher um deles, então eu vou ter que fixar essa questão. A categoria do cabo necessária, que deve ser igual a essa ou superior, e eu vou saber qual a limitação da distância máxima entre os dispositivos dessa rede. A distância máxima é o raio de uma instalação. O raio, eu digo, de uma ponta a outra, ele pode ter o dobro dessa distância. Porque no meio, geralmente, eu tenho um switch, um dispositivo ativo que vai regenerar o sinal. Então, eu posso ter um dispositivo a 100 metros para um lado e um dispositivo a 100 metros para o outro. Isso é importante lembrar. Então, a mesma lógica a gente vai seguir também para uma instalação com protocolos ópticos. Eu vou passar isso aqui, que é uma ilustração somente em função didática, em que também em comunicações ópticas, a gente tem protocolos mais antigos lá, que são baseados em fibras tipo multimodo, se a gente for olhar aqui, MM, nessa figura. Partindo de 10 megabits taxa de transmissão, 100 megabits, gigabit, que é 1000, 10 gigabit, 10.000 megabits, com diversos protocolos diferentes. E que agora em fibra óptica faz mais sentido existirem e seguirem coexistindo no mercado vários protocolos diferentes para a mesma taxa de dados. Porque se a gente for olhar, as fibras ópticas a gente tem, além de tipos de fibra tipo multimodo ou monomodo, SM, como está aqui no diagrama, os azuis são tipo monomodo e os laranjas são tipo multimodo, elas seguem coexistindo porque a gente pode ter aplicações em que a gente quer grandes distâncias de comunicação com taxas de dados razoáveis, como a gente vai encontrar aqui um exemplo de 1000 megabits por segundo na 1000 base LH. LH vai indicar o tipo de fibra tipo monomodo e que suporta até 70 quilômetros num enlace de comunicação sem repetidores, sem regeneração do sinal. Ou, por outro lado, pode existir taxas de dados menores, 1000 base, desculpe, iguais, 1000 base LX, cuidado que é sutil a diferença, que com a mesma fibra monomodo pode atingir somente 10 quilômetros. E por que elas vão seguir comercialmente disponíveis, as duas ao mesmo tempo? Porque provavelmente seja muito mais barato comprar esse transceiver tipo 1000 base LX do que esse 1000 base LH. A tecnologia do transmissor e do receptor ópticos ali dentro são diferentes. E também pode existir o 1000 base LX10, que ele utiliza até mesmo cabos laranjinha aqui, tipo multimodo, que são cabos mais baratos, com diâmetro maior do núcleo, vocês lembram? Mas ele vai suportar só 550 metros. Em que grande parte das aplicações, como por exemplo dentro da universidade, cabos multimodo são feitos para interconexão dentro de prédios. Prédios mais longos, tem prédios na universidade que tem mais de 100 metros de comprimento, interconexão entre andares, entre dispositivos distantes, aí você pode utilizar cabos multimodo, é muito comum, para distância até 550 metros, outros padrões para distância até 275 metros, com taxas de dados bastante altas, pode-se utilizar ainda cabos multimodo, ou pode herdar uma infraestrutura que já tenha cabos multimodo e, trocando somente o padrão das interfaces de rede, até mesmo melhorar o desempenho. Transmissões de longas distâncias sempre utilizam cabos monomodo por função daquela motivação de que eles só são limitados pela atenuação do sinal e não são mais lentos por serem mais longos. Eu vou correr para uma tabela de baixo aqui, que ela tem lista de outras características aqui, em que
além de dizer se o cabo é monomodo ou multimodo, como estava resumido ali em cima, a gente consegue ver aqueles mesmos protocolos aqui no eixo horizontal agora, aqui no cabeçalho. Vejam bem, 1000 gigabit, 1000 base SX, 1000 base LX, como a gente viu, 10 base LRM. As distâncias de comunicação que eles conseguem atingir aqui embaixo, listadas. E o mais interessante, cabos com diferentes categorias de desempenho. Vejam bem, OM1, FDDI, que é um cabo tipo multimodo, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5. Os tipos multimodo aqui todos. E vejam que protocolos com maior taxa de dados nem suportam os cabos com menor categoria de desempenho. Não suportados aqui em cima. À medida que categorias de desempenho mais altas são usadas, com categorias de cabo de maior desempenho utilizadas aqui, daqui para baixo, vou riscar mais ou menos aqui, cada vez esses protocolos conseguem atingir distâncias maiores de comunicação. Maior em relação à categoria menor, maior distância em relação à categoria menor. Então, ainda que eles sejam limitados, esses cabos tipo multimodo, eles são limitados por maior comprimento, mais lento se torna o cabo. Menor largura de banda de frequência de comunicação. Então, vejam bem com um resumo breve aqui. Fast Ethernet, que é aquela 100 base FX, que é cabeamento óptico que suporta 100 megabits, ele funciona até 2000 metros, independente do tipo de fibra óptica multimodo utilizada. Então, não tem problema nenhum. Já uma interconexão de 10 gigabits, utilizando o padrão LMR, ou 10 gigabits usando o padrão SR, elas vão ter desempenho bem diferente por distâncias diferentes de comunicação. E elas não são interoperáveis, é bom lembrar disso. As duas pontas do enlace de comunicação vão ter que ter o mesmo tipo de interface dos dois lados.